Olá, família campista, aqui é Anderson Moraes. Hoje é quarta-feira e, como vocês sabem, quarta-feira é dia de Quarta Total, a nossa live semanal, esse nosso bate-papo sobre política. E o convidado de hoje é um médico muito renomado dentro da cidade de Campos, uma pessoa que tem uma vida dedicada à medicina, vereador por 4 mandatos, ex-secretário de saúde no município, na gestão Rafael Diniz. Eu vou apresentar o meu convidado devidamente. Aliás, eu vou pedir a ele que se apresente. Vou quebrar o protocolo. Mas antes dele se apresentar para vocês, para quem ainda não o conhece, eu vou pedir ao doutor Ábido aí que, durante 1 minuto, a gente possa estar dando um tempinho para as pessoas que chegaram compartilhar essa live em suas redes sociais. Pedir ao doutor Ábido que compartilhe nas redes dele, e nós vamos também compartilhar aqui em nossas redes. 1 minuto, pessoal de casa, compartilhar. Vamos embora, galera. Compartilha aí, porque vocês sabem, né, que essa live só existe porque vocês compartilham. Doutor Ábido, por meio da sua assessoria aí, vamos pedir para o pessoal de casa para ir compartilhando. 40 segundinhos para a galera de casa compartilhar. Já estamos aqui com 15 compartilhamentos. Antes do doutor Ábido se apresentar, pessoal aí. Vamos lá, galera. Só mais 20 segundos para o pessoal compartilhar. Mais 10 segundos aí para o pessoal compartilhar e vamos entrar ao vivo aqui com o doutor Ábido. Já chegamos a 20 compartilhamentos. Já alcançamos aqui 350 pessoas. Vamos lá, mandar um alô aí para Kali Moraes, minha tia que está nos assistindo. Felipe dos Santos, desejando uma boa noite. Vai ser boa essa live, hein? Tô com vocês. Vai sim, Felipe. E você que está aí em casa aí, lembre-se que esse espaço aqui pertence a vocês. Pode perguntar qualquer dúvida aí para o doutor Ábido ou para mim, e a gente vai interagir com vocês. Vamos lá. Olá, família campista. Aqui é Anderson Moraes. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira é dia de Quarta Total. Meu convidado de hoje, eu vou falar com vocês, doutor Ábido Neme. Doutor Ábido Neme, mostre aí suas credenciais e interage com o pessoal de casa aí. Boa noite, Anderson. Boa noite, meus amigos que estão em casa, minhas amigas. Boa noite, o Igor, que lá está lá nos bastidores, lá técnica. Nessa compartilhamento. Eu quero dizer para vocês que eu sou médico, cardiologista e médico intervencionista. São pessoas que trabalham com cateterismo, né? Eu faço cateterismo, angioplastia. E, além disso tudo, a gente sempre se colocou à disposição da população para atendê-los da melhor maneira possível. E dizer para vocês que eu já fui superintendente da saúde, fui secretário de saúde durante 8 meses no governo Rafael Diniz. Eu já fui superintendente da saúde do governo Garotinho. Eu fui diretor do Hospital Ferreira Machado. Eu responsável técnico do setor de hemodinâmica lá na Santa Casa. Enfim, a gente tem prestado muito serviço à população. Estamos às ordens de qualquer pergunta. Doutor Ábido, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu e o doutor Ábido tivemos um contratempo. Eu costumo fazer uma pauta antecipada, né? Mas
O doutor Abdo, até por função, acredito que no exercício do seu ofício, não conseguimos nos falar ontem, né, doutor Abdo? Nossas então, vidas são muito importantes. Pois não. Então, eu vou deixar o pessoal de casa muito à vontade aí. O Marcelo já falou aqui, ó, nos comentários. Eu tenho algumas dúvidas. Marcelo, seja muito bem-vindo aqui. Obrigado pela sua participação. Seja lá qual for a sua dúvida, você tem livre acesso para poder interagir conosco aqui. Operador, está um barulho de um ruído aqui. Sabe dizer se é por parte lá da casa do Dom Abdo ou aqui na minha? Se a gente conseguir botar um filtro nesse ruído, melhor. Vamos lá, doutor Abdo, fale um pouco sobre suas ações na gestão, na pasta da Secretaria de Saúde. O senhor foi secretário de Saúde aí durante a maior parte do governo Rafael Diniz, e pegou a saúde desde o início, né, e entregou a pasta agora, recentemente, para poder concorrer à reeleição. O senhor é vereador por 4 mandatos e candidato à reeleição. Eu vou perguntar ao senhor, confesso que eu não tive tempo de estudar a pauta, por esse motivo que nós conversamos. O senhor é candidato à reeleição por qual partido? Primeiro, eu queria colocá-lo que eu, na maior parte do governo Rafael Diniz, eu não fui secretário de saúde. Quem era secretário de saúde era a doutora Fabiana Catalani. Durante 2 anos e mais um pouco tempo, eu entrei, fiquei 7 meses. Entrei em março, fiquei 7 meses e saí um mês antes da pandemia, porque eu tinha que sair em março para me candidatar a vereador, né? E eu tive... Então, vamos esclarecer, porque é o que eu costumo dizer, né? Deixa aqui, Luciano, no comentário. É o que eu costumo dizer. Eu costumo bater a pauta antes, eu não consegui fazer isso com o doutor Abdo ontem, né? Então, esse tipo de contratempo pode acontecer. O senhor assumiu a secretaria em que mês? 2019, março para abril. Abril de 2019. Então, o senhor ficou 1 ano e... E saí em março de 2020. 1 ano e alguns meses, 1 ano e 2 meses à frente da pasta, correto? Não, menos de 1 ano. Bom, 1 ano e 2 meses. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre suas ações na gestão da pasta da Secretaria de Saúde dentro desse período em que o senhor foi o diretor da pasta. Bom, primeiro eu quero dizer-lhe, a você e a toda a população de Campos, que eu me doei bastante quando fui secretário de saúde. Eu sabia da tarefa difícil que eu ia encontrar, dos problemas sérios que a pasta tinha, mas eu os encarei com dedicação, com amor, como tudo o que eu faço na vida. Inicialmente, nós precisávamos conhecer os problemas da pasta. É um negócio imenso. A Secretaria de Saúde é uma estrutura imensa, né? Onde você tem, além dos hospitais contratualizados da cidade, você tem os hospitais próprios da Secretaria, as unidades de saúde e mais de 40 programas diretamente ligados ao Ministério da Saúde e à Secretaria de Saúde, fazendo atender as pessoas em todas as suas dificuldades. Então, veja só, é uma estrutura imensa. E aí, 2 meses, eu comecei a conhecer parte dessa secretaria e vi que nós tínhamos um grande problema de ordem financeira, né? A gestão precisava ser reajustada para que a gente pudesse otimizar esse dinheiro público, que não era muito, né? Mas nós conseguimos... Um minutinho, doutor Abdo. O senhor não conhecia a parte burocrática da Secretaria de Saúde, mas como médico, o senhor conhecia muito bem a saúde como um todo do nosso município, perfeito? Você conhecia por fora, não por dentro, né? Você sabia que existiam os problemas, mas de onde vinham os problemas internamente? Eu tinha que ter conhecimento disso. Primeira coisa, eu precisava inaugurar o Hospital São José. Fundamental para a Baixada. A Baixada é um eixo econômico financeiro do nosso município, e aquele hospital foi um projeto meu,
eu, junto com o doutor Boa Morte, fizemos a planta do hospital, sofreram algumas modificações que eu achei que não ajudou muito, mas eu tinha que, primeira coisa a fazer, inaugurar aquele hospital, porque o pessoal da Baixada não poderia ficar sendo assistido no antigo São José. Era uma estrutura velha, arcaica, e que não dava dignidade às pessoas nos seus atendimentos. Então, eu regacei as mangas, entrei para dentro do hospital e só saí de lá com o hospital inaugurado. Então, essa foi o maior feito meu. Consegui inaugurar aquele hospital. A reestruturação, né? Não, inaugurar. O hospital não tinha nada. Você querendo ver as fotografias, não tinha nada dentro. Nada. Não tinha nada. Era só paredes. E outra coisa, com defeitos estruturais. Rachadura no meio do prédio. Não tinha expurgo. Não tinha uma estrutura que pudesse dar assistência às enfermarias. Não tinha uma UTI toda pronta. Enfim, é uma questão que me demandou muito tempo meu. Inclusive, eu coloquei recurso meu para inaugurar aquele hospital. Recurso seu, quando o senhor fala recurso seu, é recurso do seu bolso? Do meu bolso. Para inaugurar Pode aquele revelar, hospital. o senhor pode revelar para a gente o que o senhor investiu do seu bolso lá para poder inaugurar? Eletrocardiograma. Eu consegui botar uma estrutura lá na frente que belíssima, com gesso. Eu botei som ambiente, eu botei muita estrutura, botei televisão, tudo no meu bolso. E além do mais, do meu bolso. E além do mais, a gente tinha... eu tenho um amor aqui no hospital. Foi o primeiro lugar que eu trabalhei na minha vida em Campos, na prefeitura, no governo Zezé Barbosa, foi São José Antigo. Né? E aqui era uma questão de honra para mim inaugurar aquele hospital, porque desde a minha primeira vez como candidato pelo PMDB, no programa de televisão, eu falei: meu amigo, minha amiga, morador da Baixada Campista, a minha bandeira é inaugurar um hospital para dar dignidade ao atendimento a você que mora na Baixada. Isso tem quanto tempo? E eu vou fazer uma pergunta pessoal ao senhor. Né? Já que o senhor falou que tirou dinheiro do próprio bolso para investir no hospital, é algo raro e incomum de se ver alguém fazer, mas acredito no que o senhor está falando por amor do ofício da profissão. As suas declarações de renda e as suas declarações financeiras, o senhor declarou em 2012 um patrimônio, que eu não vou revelar aqui, por questão de descrição, e essa declaração de patrimônio que o senhor fez na última eleição, em 2016, o seu patrimônio diminuiu. Ou seja, uma pessoa que tem uma profissão como a sua, que é médico, que estava à frente de uma pasta, de uma secretaria de saúde, e que tem profissões que a gente sabe que são rentáveis, causa estranheza o patrimônio diminuir, o que não é da conta de ninguém. Mas, devido ao fato do senhor falar que doou dinheiro do próprio bolso para o hospital, isso tem alguma coisa a ver com o seu patrimônio ter reduzido ou nada a ver com isso? Mas que pergunta ótima que você fez, rapaz. Eu sou um cara íntegro. Eu sou um cara honesto. E essa denúncia que você está falando isso, você tem que o pessoal da Receita Federal, entendeu? Responder a você. Eu sou uma pessoa decente. Não, entrei na Secretaria de Saúde e diminuiu meu patrimônio. E qual secretário que teve isso? Não, As minhas contas estão lá. Eu sou um cara decente. Tá certo? Eu para assumir a Secretaria de Saúde, eu tive que me afastar da Santa Casa. Eu tive que me afastar do atendimento no prontocardio. Eu fui muito prejudicado do ponto de vista financeiro. Mas eu estava ali em prol de um sonho. Talvez você não entenda o que é isso. Quando eu inaugurei a UTI pediátrica do Ferreira Machado, eu fiz a mesma coisa. Procurei amigos, botei dinheiro,
Muitas pessoas me ajudaram a Tacaoca, a abrir uma UTI que Campos não tinha para atender os pobres. Agora, a minha vida é um livro aberto. O que eu tenho é uma casa, tá certo? Eu construí antes da política, tá certo? Eu tenho as heranças da minha família que eu ainda não usufruí, porque é inventário, né? E eu trabalho muito, muito. E eu tenho outros problemas. Eu tenho filho para criar, tinha filho de faculdade. Como é que você paga isso? Aí o patrimônio cresce. Você pagou Então, de filho de faculdade. a minha pergunta, doutor Abdo, eu gostaria que o senhor entendesse, é que o senhor acabou de falar que fez doações do próprio Bolsa Hospital. Então, eu perguntei se isso aí tinha alguma ligação com isso, mas o senhor já acabou de responder que não. Mas não vou falar mais, não foi só eu, não. A Philips, eu pedi a Philips que emprestasse alguns equipamentos, que deixasse lá. Então, o senhor conseguiu fazer parceria público-privada, pedindo algumas Não é empresas que também parceria colaborassem. público-privada, não. Eu tenho, graças a Deus, né, condição de chegar para qualquer empresa dessa que eu trabalho há 30 anos dentro da medicina. Eu tenho 36 anos de casado e 37 anos de médico. E as pessoas me respeitam, me admiram e sempre tentam me ajudar. E isso não é comum mesmo, não. Tá certo? Então, eu quero dizer para você o seguinte, que todo o dinheiro que eu ganho, eu invisto em mim e na minha família. Eu não tenho patrimônio exorbitante para dizer que eu sou milionário. Aqui em casa tem um carro, que é da minha esposa, que a gente está pagando, e acabou. Não preciso de mais disso, não. Então, eu quero que você entenda o seguinte, que eu trabalho muito, muito. Sempre trabalhei muito para ter o que eu tenho, né? Graças a Deus, meu filho está formado, né? O outro está acabando de formar, entendeu? Então, eu tenho a minha vida muito, é um livro aberto, acabou. Agora, qualquer dúvida que você tiver, você vai fazer essa denúncia à Receita Federal. Eu sempre paguei imposto, nunca tive retorno de imposto. Tá? Eu acho que o senhor não compreendeu a minha Então, pergunta e eu não estou aqui. sim. Eu compreendi, sim. Vocês estão querendo entrar para um assunto, porque eu vi uma matéria, eu estou 260 mil. A minha renda é esta. Eu não invento, tá certo? Eu não invento. Eu tenho uma história, a minha vida toda, tá certo? Eu tenho um rótulo. Todo mundo tem rótulo. Você acha que uma pessoa vai no supermercado comprar uma palha de aço, compra qual? Compra Bombril, por quê? Compra Solan, compra outra lá, porque é bom, tem história, as pessoas confiam. Então, na vida, o homem público tem que ter rótulo. E eu tenho rótulo. Perfeito, doutor Abdo. Então, é importante até esse espaço para o senhor poder justificar para a população. Eu não estou aqui para fazer denúncia nenhuma, muito pelo contrário, estou aqui para perguntar ao senhor e o senhor poder cordialmente utilizar o nosso espaço para responder Me perdoe, de maneira. você me perdoe. Eu achei a pergunta maliciosa e tendenciosa. Tudo bem, pode continuar. Vamos embora. Então, doutor Abdo, como que o senhor avalia o desempenho da prefeitura em relação ao combate ao Covid-19? O Anderson, o mundo todo foi surpreendido com essa pandemia. A China, onde iniciou-se lá essa pandemia, disseminou para todo mundo e todo mundo foi surpreendido de maneira que você não sabia como tratar. Olha, sabe quantos protocolos eu li do Covid? Primeiro usaram cloroquina, usaram hermectina, depois começaram a usar corticoide, usaram antibiótico, depois criaram, lá na Espanha, uma doutora criou um protocolo excelente, e que aí as pessoas começaram a seguir esse protocolo. E mais, de repente, nós fomos surpreendidos com essa pandemia com tromboses. As pessoas faziam tromboses, que é coágulos, de repente, que ninguém entendia por quê. Aí nós começamos a usar anticoagulante, Clexane. Então, tudo que a prefeitura fez, que eu quero também elogiar a secretária, doutora Cíntia Ferrini,
ela fez Mas, dentro de um mas durante o protocolo. período de pandemia, o senhor também, durante o início, o senhor ainda estava à frente da pasta, não? O senhor já saiu antes? Não, eu estive com o prefeito, eu estava com o meu neto dentro da UTI. Não, não, desculpa, doutor. Eu perguntei ao senhor se o senhor entregou a pasta em março, né? Não, eu não cheguei a Chegou participar. É que eu a pedi ao pandemia. prefeito, vamos botar logo a secretária Cíntia, que eu estou com um problema familiar, eu estou com o meu neto na UTI, eu quero dedicar mais, eu estou com cabeça para ajudar. E como é 15 dias ou 10 dias, eu saí extraoficialmente antes. Né? E a doutora Cíntia assumiu com a doutora Andréia essa questão da pandemia. E aí, no caso, a sua avaliação, né? Mesmo o senhor não estando à frente da pasta, qual a sua avaliação, apesar desse fator surpresa, dos métodos adotados da prefeitura aí no combate ao Covid? O senhor acha que a gente está a nível de Brasil? Não podemos falar a nível de mundo, né? Porque cada país tem uma realidade diferente da outra. Mas a nível de Brasil, o senhor acha que a gente está sabendo conduzir esse problema? Eu até hoje tenho uma crítica a fazer. Né? Como você teve que afastar muitos profissionais devido à idade, devido à questão de ter fatores de risco alto, como hipertensão, diabetes, nós ficamos com um número muito reduzido de profissionais da área da saúde. E aí veio o problema da secretária começar a fechar as unidades de saúde, as UBS, porque não tinha recursos humanos necessários para atender a todos. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês. A Covid é uma situação séria, mata. E qual o tratamento? Não tem. O tratamento para você curar não tem, só a vacina. Nós temos que afastar as pessoas, né, distanciar, porque a contaminação é muito rápida e transmite fácil das pessoas irem para ruas, ficarem muito próximos uma da outra, as máscaras, né? Todas essas atitudes foram ótimas. E o hospital, a Beneficência Portuguesa, tinha uma estrutura lá que poderia atender todas as nossas demandas. Poderiam, mas nós tínhamos outros hospitais. Nós tínhamos a Santa Casa, nós tínhamos o Hospital Alvrovim, nós tínhamos também, né, outras estruturas que poderiam atender a gente. Eu achei que São José. Campos não falta hospital, né? Nós erramos nisso. Nós tínhamos que também chamar os hospitais para participarem, não só a Beneficência Portuguesa. Né? Agora, eu quero que as pessoas entendam, só na parte que me toca das doenças cardiovasculares, morre mais de 300 mil pessoas todo ano. Aí, quando você vê morte por Covid, 100 e tantos mil, aí eu falo, e essas pessoas que morrem todo ano vão ser atendidas aonde? E com qualidade? Aonde? É isso que é a minha preocupação. Eu tive com o secretário do Estado agora, uns 10 dias, o novo secretário, e falei isso para ele. Secretário, hospital de campanha em Campos. Eu vim aqui, estive com outro secretário, liberando verbas para o HGG, para a gente fazer uma estrutura belíssima para atender a população. Vocês esqueceram disso, fazer um hospital de campanha com tantos milhões de reais. Então, vergonhoso, e que não foi inaugurado e que não salvou uma única vida sequer. A minha crítica é esta. Né? Houve uma demanda financeira para aquilo que não era tão necessário e esquecemos dos hospitais da nossa região. Né? A Santa Casa, o Hospital Alvrovim, os plantadores de cana, que são estruturas que estão aí já montadas para atender a população. Pergunta da Aldeni Silva. Recentemente, o senhor teve problema de saúde e, mesmo sendo secretário da saúde do município de Campos dos Goytacazes, preferiu buscar tratamento no Hospital Público de Itapiruna. Por quê? O senhor teve problema recentemente de saúde?
você avisa a ela que eu não era secretário de saúde quando eu tive. E outra coisa, quem faz cateterismo em Campos, né? Eu, doutor Selmo, doutor Jamil, com o filho dele. Uma madrugada eu passo mal, né? Eu precisava de um atendimento. Quem que ia fazer em mim? Não, Era eu mesmo? é importante. Eu não tenho conhecimento disso. Eu não tinha conhecimento que o senhor passou por esse problema. Então, é interessante o senhor explicar. Eu passo mal de madrugada, né? Um sábado à noite. Quando isso? Né? Quando foi? Tem uns 30 dias. Aí meu filho... Você já tinha entregado a pasta? Muito tempo. Meu filho trabalha em Itapiruna. Meu filho e minha nora. São médicos também? Faz cateterismo lá com o doutor Botelho. Ele falou, São papai, médicos? vamos sair agora para lá que o Botelho está te esperando para fazer. Porque quem vai fazer o meu procedimento? O meu convênio é a Unimed. Quem que ia fazer? Então, você fala com a nossa amiga aí, foi até bom isso, que eu precisava justificar isso. Que a população acha que eu deixei minha cidade para ser tratado em outro lugar. Por quê? Porque eu não poderia tratar de mim mesmo. A questão é só essa. Né? Então, o que o senhor está falando para a gente é que se o senhor não puder atender, não tem ninguém que possa atender toda a população. Porque se o senhor... Não tem. Não tem. Como é que você vai fazer, por exemplo, na Unimed? A Unimed não tem a hemodinâmica. Não tem essa máquina de hemodinâmica. É uma máquina de $1 milhão. O prontocardio tem. Eu estou assustado com o que o senhor está passando para mim, então. Então, o senhor está dizendo que o senhor precisou sair de Campos para ir para um hospital público de Itapiruna. Isso evidencia o caos da nossa saúde, porque Campos só tem o senhor como referência no trabalho. Então, se por qualquer carga d'água o senhor estiver enfermo ou impossibilitado... Você não entendeu. Presta atenção. Era uma madrugada. Quem faz hemodinâmica no pronto-cardio é eu e o doutor Selmo. Eu precisava fazer uma angioplastia, que são 2 colegas que fazem, e um anestesista, sendo que um desses colegas sou eu. Meu filho faz, junto com eles lá, me levaram para lá, ele tem apartamento lá, eu fui lá me tratar junto com meu filho, porque ele trabalha lá. Ele não trabalha aqui no pronto-cardio. Aí eu não poderia ter essa opção de escolher para o meu filho para me tratar? Então... Mas se o senhor, enquanto estava enfermo, alguém passasse pela mesma situação do senhor, quem iria fazer aqui em Campos, na rede pública? Doutor Selmo, no pronto-cardio, na Santa Casa, doutor Selmo atende, doutor Leandro atende, doutor Rodrigo Chiclara atende nos horários de segunda a sexta-feira. Sexta. Isso não da rede pública. Não tem sobreaviso para fazer angioplastia sábado e domingo no hospital público. Não tem. Nenhum médico vai ficar 24 horas esperando para atender o SUS, como nós estamos elaborando um projeto para fazer isso. Mas ainda não tem. E graças a Deus eu fui bem tratado, estou aqui podendo atender todas as pessoas na Santa Casa e fazendo o tratamento que preciso. Eu tenho que confessar ao senhor, doutor, que eu não sei qual é o procedimento de angioplastia. É um procedimento emergencial para salvar vidas? A angioplastia é um procedimento onde você entra com um cateter dentro do coração. Né? Você precisa de um anestesista para te ajudar na sala, precisa de outro colega. Né? A gente insufla um balão, a gente coloca stent, coloca balões, entendeu? Então, veja só, e quando você não tem esse atendimento imediato, um paciente infartado, você tem uma coisa chamada trombólise, que é uma droga que você faz. No Ferreira Machado tem, na UPA também tem, para dissolver o coágulo. Eu não estava infartado. Eu estava com dor no peito, mas como eu sou cardiologista, eu falei, olha, eu tenho que fazer o procedimento logo, que isso pode virar um infarto. Perfeito, doutor. Esclarecido aí para... Esqueci o nome da pessoa que perguntou, mas... Foi bom isso, foi bom perguntar isso. Porque eu também me senti incomodado em sair da minha terra para tratar agora.
O meu filho Não, parece que o jogador do Flamengo machuca o joelho e quer ir lá para o departamento médico do Vasco para se cuidar, né? Mas você sabe quantas cateterias nós já fizemos em Campos, ali na Santa Casa? 18 mil. Atendendo pobre, SUS. Então, a hora que você, às vezes, precisa, de madrugada, ter um acesso desse, né? Eu precisava fazer esse cateterismo, porque eu estou fugindo há muito tempo, tá? Aí meu filho falou assim, não, agora você não vai fugir, eu vou levar você para você fazer. E eu fiz. O senhor que é médico está fugindo, o negócio deve ser complicado. É complicado, é complicado. Então, eu tenho o desejo profundo de que pessoas que não tenham o conhecimento que o senhor tem, o recurso que o senhor tem, o conhecimento que o senhor tem, que, se precisar, possa ser atendido com presteza, mas não em outro município, né? Não foi por opção, mas que tenha um atendimento decente, digno e imediato aqui dentro da nossa cidade, porque quando a gente fala de vidas que não pode esperar, a gente não pode vacilar, né, doutor? Então, a gente precisa que a gente tenha... A Santa Casa tem uma hemodinâmica de $1 milhão para atender a população. Mas é uma máquina que precisa de profissionais de madrugada, 2 pessoas, 3 pessoas, coisa que eu já fiz várias. O Selby já fez várias, o Jamil várias vezes, né? Mas as estruturas, né, foram ficando pesadas, ficando difíceis. E essa máquina de hemodinâmica foi eu que consegui para a Santa Casa. As UTIs da Santa Casa, dos ASDUs, estão lá, fui eu que consegui. Então, para dar o melhor atendimento à população. O problema é quando chega um determinado momento que você é que precisa ser atendido e você precisa tratar de você mesmo, como é que eu faço? Então, doutor, é uma preocupação. Até o comentário do Felipe dos Santos está falando aqui, uma cidade com mais de 600 mil habitantes. E se precisar de um tratamento desse no final de semana, pode ir para a vala. A expressão que ele utilizou aqui para dizer que se a pessoa precisar, no final... Aqui, uma cidade com mais de 600 mil pessoas, e se precisar de um tratamento no fim de semana, é vala. Porque o senhor... Felipe, veja só, eu não vou querer justificar outra vez para vocês, porque não existe boa vontade de vocês entenderem. Tá certo? Veja só, a opção de eu ir fazer o procedimento de madrugada, né, foi minha porque meu filho estava comigo e meu filho trabalha lá. Tá certo? Agora, nós atendemos. Nós entendemos. A vida toda nós atendemos para a população do SUS, de graça, fazendo angioplastia. Agora, chega um determinado momento que a estrutura de madrugada é mais difícil você conseguir profissional, conseguir anestesista, conseguir. Então, você tem outros tratamentos opcionais. Né? Então, doutor, o comentário por favor, o comentário do nosso internauta é pertinente. O senhor está aqui dando razão a ele. Na madrugada é mais difícil conseguir estrutura para isso ou para aquilo, então a pessoa tem que escolher a hora de passar mal. É isso que ele quer dizer. Não é isso não, Anderson. Existem opções de tratamento. Eu não estava infartado. Quando a pessoa está infartada, aguda, e chega no hospital, nós temos opções de tratamento. E uma delas é o trombolítico, que 95% dos casos abre a artéria. O paciente está infartado, chegou dentro das 6 horas, né, no hospital, ela abre a artéria e o infarto é interrompido imediatamente. Então, tem opção. Tem opção na Santa Casa, tem opção na UPA e tem opção no Ferreira Machado. Muito bem, resolvida essa questão, vamos para a próxima. Doutor Ábido, o senhor chegou a tocar aí no medicamento hidroxicloroquina falando que foram muitos protocolos, que a própria OMS uma hora diz uma coisa e ela se contradisse por diversas vezes. Exatamente. O conflito foi muito grande. O único que peitou
o medicamento hidroxicloroquina, e mesmo sem ser médico, foi o nosso presidente Bolsonaro, que ele, desde o início, ele sustentou a tese, ficou enfermo, passou pela doença, tomou hidroxicloroquina, e depois, como o senhor falou que tem Unimed, eu também, graças a Deus, sou paciente não sou, nem serei, em nome de Jesus, mas sou cliente da Unimed. Fiquei sabendo que nos planos de saúde, em sua grande maioria, eles adotaram a hidroxicloroquina desde o início do tratamento. Até porque o plano de saúde... Inicialmente, muitos serviços de qualidade no Brasil usavam hidroxicloroquina. Depois surgiram os trials maiores no mundo todo e viram que não era tão eficiente assim, que não valia a pena usar, porque tem risco de arritmia, tem outros riscos, e que você for botar risco é maior do que o benefício, é melhor não usar, entendeu? Agora, até o próprio presidente foi envolvido nessa polêmica aí, porque ele ouviu demais isso e comprou essa ideia. O próprio Estados Unidos o presidente dos Estados Unidos também está com essa ideia, mas os trials provaram que não é tão eficiente. E agora a China, de forma tardia, mais retardada, já disse que lá novos picos de Covid-19 estão acontecendo e eles estão agora também favoráveis à utilização da hidroxicloroquina. A pergunta que eu quero fazer ao senhor: para um paciente que não tem diagnóstico de arritmia, que não tem diagnóstico de problemas cardíacos, o senhor, como médico, indicaria a utilização da hidroxicloroquina no início da Covid? Não, eu não indicaria. Eu não vejo benefício nenhum. Eu não indicaria. A mesma coisa é a ivermectina, que é usado para piolho. Está todo mundo usando, mas não tem um motivo de ser. Agora, por quê? Tem médico usando, tem serviços grandes usando. Olha a polêmica que é isso. É falta de um protocolo bem definido. A gente não usa a hidroxicloroquina de maneira nenhuma. E os planos de saúde, doutor, que em sua grande maioria, aliás, é quase que unanimidade dos planos de saúde utilizarem, eles têm conseguido... Aí eu não sei, a opinião... Eu estou perguntando, tá, doutor? Sou médico ou senhor, pelo amor de Deus. Eles têm conseguido algum avanço a mais em relação à recuperação dos pacientes, em relação ao período de recuperação dos pacientes, comparado aos hospitais da rede pública, que muitos não usam? Não, os hospitais da rede pública, no Brasil todo, estão preparados. A única coisa foi a questão de leito de UTI disponível, né? Mas foram feitos vários avanços no tratamento, foram feitos investimentos, e eu não consigo discernir o público do privado nessa questão. Eu acho que nós fizemos um bom trabalho. Doutor, o senhor chegou a iniciar falando aqui que quando assumiu a pasta da Secretaria de Saúde havia dificuldades financeiras. Quais foram as dificuldades financeiras que o senhor encontrou lá? Porque depois eu vou ler alguns números aqui em termos de receita que a Secretaria tem. E aí o senhor vai poder dizer para a gente quais foram as maiores dificuldades monetárias. Você me daria só um minutinho? Só um minutinho. Até? Enquanto isso, eu vou lendo o comentário do pessoal que está em casa, agradecendo a participação de todos. Aí o doutor Abdo já está voltando. Vamos lá. Luciano Vaz, usar remédio de malária e de verme para doença nova. Né? Comentário do William Alves. Anderson, pergunte a ele o que ele fez em benefício da população na frente da Secretaria do Governo Rafael Diniz. Então, William, ele chegou a responder bastante das ações que ele teve aí, né? Se você tiver alguma pergunta específica que você gostaria de fazer aí ao doutor Ábido, a gente está aqui para poder interagir com vocês. Paulo Henrique está dizendo aqui, os 18 mil
são muito ou pouco em relação à necessidade de campos. 18 mil o quê, Paulo? Eu já nem lembro o que você está falando acima do mestre. O Denis já foi lido. O Paulo Henrique, estou lendo aqui os comentários dos internautas. O Paulo Henrique também está dizendo que o hospital de campanha de Campos foi cedido sem custo para a prefeitura. Pergunto, ainda não seria melhor utilizar o espaço do CEPOP? Olha, Paulo Henrique, a opinião do doutor Abdo em relação a isso é mesmo na minha. Nós não precisaríamos, né, doutor, de um hospital de campanha, uma vez que nós temos 500 hospitais na cidade, correto? Outra coisa, o prefeito não pediu hospital de campanha aqui, não. Eu me lembro exatamente quando o secretário ligou, falou que ia fazer um hospital de campanha aqui em Campos, que ele queria escolher o local, que ele não sabia qual seria o local. Inicialmente, eles iam fazer na UENF, né? Depois, alguém tirou da cabeça e foi lá fazer na Comalto, não é? Ali, antiga Comalto. Ali vai ser super bom, vai ser mais um super bom. Ninguém da prefeitura participou de nada. O prefeito Mas não deixa eu fazer participou uma pergunta para o senhor, doutor Abdo. Não é prerrogativa do prefeito falar assim, olha só, o governador, minha cidade tem 7 hospitais. Nós precisamos ampliar os leitos dos que já temos. Nós precisamos reformar os que já temos. Nós não queremos... Olha, muitas vezes, nós fizemos as intervenções. Nós entendíamos que seria importante a abertura rápida do Hospital HGG. É uma estrutura grande. Outra coisa, estruturar o Ferreira Machado. Mas como é que você para uma estrutura daquela para fazer obra? Mas foi botado ar-condicionado, foi pintado, foi comprado equipamentos. Nós compramos quase 400 mil reais de respiradores, monitores, bomba de fusão. Então, mas tudo isso, o governo tem que entender que antes de qualquer atitude de botar o hospital de campanha aqui, tinha que chamar o secretário, chamar o prefeito para discutir. Isso não foi feito. Isso veio de cima. Veio de cima. A outra coisa que você me perguntou aquela hora, se me desculpe, que eu tomo remédio para pressão e tenho que urinar às vezes, então pedi uma licença por isso. Né? Eu quero dizer para você o seguinte, que a Secretaria de Saúde, né, tem uma quantidade de responsabilidades que o dinheiro não dá. Eu fui com o ministro da Saúde, o Mandetta, em Brasília, 3 vezes. E mostrei para ele, olha, o Hospital Ferreira Machado tem uma UTI de mais de 24 leitos e ninguém paga por isso. O governo federal não paga, quem paga é a prefeitura. Não veio uma verba federal para pagar aquilo ali. Mas durante o Covid, doutor Abdo, cada leito de UTI, se eu salvo engano, peço ao senhor que me corrija se eu estiver errado. Isso aí foi citado pelo Álvaro Dias, pelo Álvaro Oliveira, na live passada, que aqui em Campos, cada leito de UTI, ele tem direito a receber do CIS, do governo federal, uma quantidade, se eu não me engano, não sei se é de 15 mil reais diários ou de 1.500 reais diários, mas que não recebe porque a Prefeitura de Campos não regularizou as documentações necessárias para receber essa verba do governo federal. Não foi isso, não. Há mais de 10 anos, que o HGG não recebe verba federal nenhuma. E todos os secretários que ali passaram tentaram resolver essa questão da vigilância sanitária, não é documentação. Porque a vigilância sanitária lá do HGG queria uma estrutura que tivesse EPA, tivesse uma estrutura muito complexa por uma coisa que foi construída que durante 17 anos não botaram um parafuso lá. A ponto de que quando chovia, enchia aquilo tudo de água. Teve uma ocasião que eu tive que sair correndo do Rio de Janeiro para Campos, fizemos uma reunião até tarde da noite, tirando pacientes, estava cheio d'água, que o telhado, né, com o helicóptero que passou lá, levou
aquela parte toda. Mas Hoje, o telhado foi reformado, porque a Major Fabiana destinou 5 milhões só para a reforma do hospital. a Major Fabiana não mandou 5 milhões, não. Tá? Ela declarou que sim. Depois ela desmentiu e a verba dela até hoje está sendo usada agora. Foi 2 milhões e pouco. Então ela desmentiu. Muito bom o senhor falar isso, porque ela chegou aqui com um grupinho aí, parecia uma leoa parida. E ela chegou, ela chegou rugindo com um grupinho que gosta de botar fogo no parquinho aí, mas depois que tomou um café com o senhor, ela saiu mansa que nem uma gatinha, né? E agora não foi. Eu mostrei e não foi 5 milhões, foi só 2. Não, que seja 3, mas 5 não foi. Olha aqui, ó. A sua verba está aqui, ó. Está aqui. E outra coisa, do telhado do HGG, que eu fui a Brasília para conseguir liberação lá pela Caixa Econômica Federal, e graças a Deus a obra já está, graças a Deus, sendo concluída, quer dizer, sendo tocada. Eu vou falar uma coisa para você. Eu sinto orgulho dessas coisas, das minhas idas em Brasília, né? O prefeito também foi a Brasília. Nós fomos lá pedir, por favor, para liberar a verba. Quem foi que colocou a verba? Deputado federal Paulo Feijó. O São José, a maioria das emendas lá, Anderson, a maioria das emendas, deputado Paulo Feijó. Foi o melhor deputado para a saúde que nós tivemos em Campos. Eu, doutor Abdo, gosto muito do processo político, nunca fui político, mas, enquanto cidadão, eu busco ter um bom relacionamento com pessoas até de fora do município. Eu, por exemplo, hoje eu tenho um relacionamento muito estreito com o deputado estadual Anderson Moraes, já tive a oportunidade de conversar com o Paul Bel, com o Luiz Lima, tudo isso dentro de um período curto aqui. E o que eu sempre conversei com eles é o seguinte: gente, coloque suas emendas em Campos. Campos é a cidade mais importante do interior do estado do Rio de Janeiro. Nós somos a locomotiva do estado, somos os maiores produtores de petróleo do estado. Trazer as emendas para Campos não é a favor que vocês fazem a nós, campistas. É obrigação fazer isso pela história que Campos tem, pela grandeza do município. O Marcos Vinícius está dizendo aqui, ó, graças ao doutor, que o novo Hospital São José foi inaugurado. Graças ao doutor que o Hospital São José foi inaugurado. Qual o nome dele aí, o Igor? Marcos, né? Marcos, reconhecendo aí o seu trabalho à frente da pasta e o seu empenho aí pelo São José, doutor Abdo. É o reconhecimento da população aí. E quando eu fui convidado a me lançar pré-candidato pelo Gil-Viana, e eu estava pensativo se viria ou não, porque não era um desejo, não era uma vocação minha, não era um sonho meu naquela época, mas o Gil falou, Anderson, eu queria que você fechasse com o nosso grupo e tudo mais. Eu caminhei com o Gil por muito tempo, assim, conversando, para saber se eu iria entrar, se eu não iria entrar, se eu aceitaria a proposta ou não, e se seria aquele grupo que eu iria caminhar ou não. E sou pré-candidato a vereador hoje pelo PSL, a pedido do Gil-Viana. E, na época, a Gil-Viana falava muito de duas pessoas, né? Um é o Caio Viana, que ele chegou a concorrer junto, e o outro era o Rafael Diniz. Sobre o Rafael, ele falava que o Rafael nunca foi no gabinete dele para pedir uma emenda. Ele é o prefeito, Anderson, ele nunca veio foi o meu colega de Câmara, mas nunca veio no meu gabinete para pedir uma emenda, para trazer uma emenda para o município, para poder fortalecer o município, e não faz isso com os demais deputados. Eu acho que, para tirar Campos dessa situação financeira, é necessário, primeiro, a economicidade da máquina. A gente precisa economizar. Economizar nos contratos, na transparência da fiscalização dos contratos, economizar em todos os sentidos, mas, principalmente, buscar também emendas de fora do município, fazendo parcerias com o governo estadual e federal, para que Campos possa ter um fôlego novo e conseguir a retomada econômica, principalmente agora nesse gargalo que teremos da recessão pós-pandemia. Queria saber se o senhor concorda com a minha visão ou não. Bom, além de concordar, né, eu estou torcendo por você
para que você tenha êxito na sua caminhada. Muito obrigado, doutor. A Câmara precisa de pessoas com mentes abertas, com uma visão mais, né, contemporânea, para que a gente possa... Porque o nosso município vai sofrer muito ano que vem. Está sofrendo agora e vai sofrer muito ano que vem. Nós temos que criar... Recessão econômica vai ser... Eu não digo nem recessão, depressão econômica, que é pior, né? A gente vai ter que criar novas alternativas, né? Nós temos, por exemplo, Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Nós temos 44 quilômetros de rios, águas e lagos só na Baixada, fora o resto. Só na Baixada. E nós não temos um projeto de irrigação até hoje ideal na Baixada. Nós temos a maior lagoa do Brasil, uma das maiores, que é a Lagoa Feia. Não é explorada para o turismo, não é explorada de maneira a atrair geração de renda. São mais de 300 barcos que adentram o mar diariamente para o pescado, né? E nós não temos uma manufaturar esse peixe, essa estrutura que vem do mar. Nós não temos. A gente pega, bota o caminhão, vai para o Ceasa do Rio. Entendeu? Nós temos um sistema agropecuário que pode produzir muito para a região, mas não produz aquilo que a região precisa. Nós temos a cerâmica quente. Ariana Moraes, minha prima que está nos assistindo, está falando. Eu acredito que Campos pode ser uma cidade melhor. Eu acredito que ainda tem pessoas boas para governar. É verdade, Ariana. A gente não pode perder a fé no ser humano, perder a fé nas pessoas, e não pode perder a esperança. Então, obrigado pela sua participação. Mas prossiga, doutor Abel. Desculpe interrompê-lo. Mas o que é, Anderson? Você veja só, as usinas foram embora, né? A mão de obra das usinas foram embora a produção de etanol, que deveria ser uma produção bem farta para atender a toda a região e exportar ou mandar para outros estados. Quer dizer, nós temos que parar para pensar. Nós temos a UENF, que produz pessoas de qualidade. Mas, doutor Abel, olha só, o senhor é vereador. Eu vi uma matéria hoje, doutor Abel. Muita gente fala que dinheiro está escasso, Mas quando a gente pega os números da Prefeitura de Abre de Campos, é exorbitante. A gente percebe que Campos é uma cidade com vocação para a agricultura. E não existe incentivo à agricultura. A Secretaria de Agricultura recebe cerca de 600 mil por ano, quando o orçamento da Secretaria de Comunicação para fazer o marketing da Prefeitura é milionário. Hoje saiu uma matéria no jornal online famoso aqui de Campos, que a Câmara de Vereadores gasta R$150 mil por mês com marketing. Isso aí dá quase 1 milhão, mais de 1 milhão por mês. Aí, quando a gente pega os números da própria Secretaria de Saúde, dados levantados pelo Álvaro César, pelo Álvaro Oliveira. Álvaro Oliveira, desculpa estar errando o seu nome, tá, irmão? Dados levantados pelo Álvaro Oliveira na live que ele falou aqui na semana passada, e como ele é uma pessoa do judiciário e é também vereador, ele me falou esses números, eu anotei, então eu dou fé, eu não pesquisei, mas eu certifico e dou fé, acredito que ele não tenha cometido, levantado números falsos. Eu certifico e dou fé é que nos últimos 3 anos o governo municipal gastou 2 bilhões, nós estamos falando de bilhões, e 300 milhões só na Secretaria da Saúde. Aí a gente chega no posto médico, não tem um remédio. Minha esposa trabalha no UBS, a farmácia está vazia. A gente vê os hospitais sucateados. Quando nós temos só dentro da Secretaria de Saúde o orçamento de uma outra prefeitura. Então, o orçamento da prefeitura
é de 1 bilhão e 600 milhões. Como é que gastou 2 bilhões? Eu acho que ele está se referindo... Falei nos últimos 3 anos. É porque ele botou os 2 anos que o irmão dele era secretário, que tinha um orçamento de campos maravilhoso. Entendeu? Isso não existe. Isso não existe. O seu Álvaro sabe o que eu estou falando. Tá? Ele não falou quais foram esses últimos 3 anos. Que últimos 3 anos? Onde você viu 2 bilhões? 2 bilhões de reais só na secretaria. Você está brincando. Entendeu? Só a prefeitura gasta 75 milhões por mês só com a folha de pagamento. Isso dá quanto no ano? O que sobra para a prefeitura? O senhor levantou pontos aí que eu concordo com o senhor e que eu acho fundamental, doutor Abdo. Campos tem uma vocação para a agricultura e a gente não investe na agricultura. O prefeito, inclusive, falou que iria dedicar 1% do orçamento para a agricultura. Isso não foi feito. Campos tem um potencial gigantesco para o turismo, para o ecoturismo. Nós temos ali a Praia do Farol de São Tomé, nós temos o Imbé, nós temos o Morro do Rato, nós temos a Lagoa de Cima. E eu não vi nenhum projeto até hoje turístico ser feito para poder alavancar a renda do município. Eu sou uma pessoa que eu já tive a oportunidade, graças a Deus, de viajar por muitos lugares do país. Então, eu conheço o Nordeste de ponta cabeça, eu conheço o Sul. E tudo que eu vejo lá fora, eu fico com vontade de falar assim, gente, por que Campos não tem isso? Eu sempre me pergunto. Eu já viajei para cidadezinhas mais humildes, entendeu, doutor Abel? Mas eu vejo coisas interessantes lá e falo assim, gente, por que Campos? Por que minha cidade não tem isso? Por que minha cidade não tem um transporte como Curitiba? Por que minha cidade... Aí você vai lá no Ceará, um estado pobre, na Lagoa Paraíso, lá, que é mais feia do que a Lagoa de Cima, mas você vê lá umas redes na água, stand-up para alugar, uns quiosques bonitinhos, uma pavimentação que dá vontade do turista ir lá e passar o dia inteiro lá. Por que Campos não tem isso? Campos é a capital, agora também nacional do parapente. Por que não incentiva o voo livre aqui em Campos? Aonde está o secretário de Turismo de Campos, que ele não busca trazer essa movimentação para cá? Nós temos o CEPOP, foi muito criticado, foi uma obra que eu não construiria se eu fosse o prefeito, mas ele está pronto. E uma vez que está pronto, por que a gente não utiliza aquele espaço para fazer festivais gastronômicos, para colocar Campos no mapa nacional do motociclismo, exemplo de Rio das Ostras? Isso ajudaria a trazer renda para o município, já que o problema é dinheiro. E o que foi feito para gerar renda? Olha, eu acho que você tem toda a razão. Quanto a isso, eu não vou questionar, porque é política de governo. Você sabe que Campos tem quantos prefeitos para trás? Que eu tenho 41 anos de idade. Quantos prefeitos? E aí, nós estamos esse tempo todo com isso, não funciona. Entendeu? A cidade não funciona há quantos anos? Mas aí que está, doutor Abdo. O atual prefeito não pode falar que não fez porque os outros não fizeram. E o próximo não pode falar que não fez porque o de hoje não fez também. Estou falando da história de Campos. Para mim, todos os prefeitos são iguais. Todos têm qualidade, todos têm defeito, guardando as devidas proporções. Né? Uns têm mais uma expertise para uma coisa, outro para outra, mas a cidade está assim, sem essa perspectiva, há muitos anos. Mas o senhor, um homem público que está no 4º mandato, o senhor afirma essa frase que o senhor está falando? Por todos eles, tá? Isso, o senhor afirma que todos os prefeitos são iguais? Todos têm qualidades e defeitos. Eu não falei que são iguais. Mas não são iguais. Guardando as devidas proporções. Perfeito, entendeu? Perfeito. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu não vou aqui para julgar ninguém. Né? Então, eu estou vendo aqui uma coisa que você pediu para mim aqui. Uma correção. Tá bom. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Toda essa crítica que você está fazendo aí tem fundamento. Nós temos que mudar essa história. Tem um momento para mudar. Não vamos ficar a vida toda, como você falou, reclamando do passado ou do presente. Nós temos que mudar. Tentar
arrumar uma forma de nossa cidade ser isso que você está falando, orgulho de todos nós, né? É uma estrutura pesada, são 4.000 quilômetros quadrados, né? É terra para caramba, é maior do que a Baixada e o Rio de Janeiro. Nós temos um potencial gigantesco para crescer, cara. Eu vejo a minha cidade, eu sou um apaixonado por Campos. Eu vejo a minha cidade, Campos deveria ter em destaque no cenário nacional. Eu sou comerciante nessa cidade há 18 anos. Exatamente. E sou nascido aqui. Então, nós temos que dar um start nisso, de ter uma visão diferente, né? Eu acredito que o próximo prefeito, seja lá quem for, entendeu? Que procure ter essa visão diferente, né? Para que a gente possa dar uma condição melhor para as pessoas que moram na cidade. Toda a sua bagagem de 4 mandatos de vereadores, o senhor nunca pensou em dar um passo maior e assumir a prefeitura e se candidatar à prefeitura? Primeiro, por que não? Anderson Moraes. Para o professor Anderson, eu recebi informação aqui que a emenda da Fabiana foi exatamente quase 5 milhões, mas não foi usado no telhado Ferreira Machado. Você me desculpe, tá? Deixa eu falar para você. O que você falou antes? Eu não ouvi. Com toda a bagagem que o senhor tem, toda a bagagem que o senhor, a sua expertise de estar no 4º mandato, o senhor nunca pensou em lançar-se candidato a prefeito, né? Ou seja, o primeiro degrau o senhor já percorreu por 4 vezes, já está casca grossa de ser vereador. Bom, Anderson, eu vou falar para você. Eu tenho que fazer muito ainda pela medicina. Eu não posso. A questão da prefeitura, como prefeito, a dedicação é uma dedicação exclusiva. Não é fácil sentar naquela cadeira de prefeito. Quem sabe, daqui a 4 anos, com seu apoio, eu venho candidato a prefeito. Quem sabe? Né? Mas agora não dá para mim. Eu não vou ser deputado, não vou ser nada. Eu tenho que dedicar ainda muita coisa na medicina. Se for a vontade, primeiramente, de Deus, depois do meu partido e depois do povo, né? Primeiro eu preciso da vontade de Deus. Tem que saber se essa é a vontade de Deus para a minha vida. Depois, se eu serei realmente candidato ou não, porque isso aí é uma decisão que será tomada em convenção dentro do PSL. E depois eu passarei pelo crivo das urnas. E se tudo isso aí se confirmar, será um prazer colaborar aí para que haja, pelo menos segundo o meu entendimento, segundo a minha vivência e a capacidade técnica das experiências profissionais e das experiências que eu tive a nível de estudo, colaborar, sim, para transformar a nossa cidade numa cidade modelo para o Brasil. Eu tenho essa esperança. Doutor Abdo, gostaria de deixar agora um tempo livre para que o senhor abordasse algum outro assunto que o senhor queira aí. O tempo agora é seu. Eu queria dizer para você, primeiro, que eu estou adorando esse papo com você, com seus internautas aí, mas o adiantado da hora, né, eu tenho que ter outros compromissos. A gente poderia fazer outro bate-papo. Sempre. O nosso espaço aqui, doutor Abdo, ele é altamente democrático. O senhor que é da base do governo do Rafael Diniz pode avisar ao prefeito que eu gostaria de tê-lo aqui também numa live dessa. Eu já fiz esse convite por intermédio de diversos outros vereadores, Jorginho Virgílio e o próprio Zé Carlos, que estiveram aqui. Hoje eu conversei por telefone com o vereador, presidente da Câmara, o Fred Machado, que ficou de confirmar ser o próximo convidado para a próxima quarta-feira estar aqui conosco também. Então, se o senhor tem esse acesso ao prefeito, que sempre se mostrou ser, pelo menos antes, se mostrava ser uma pessoa muito acessível, o espaço aqui está aberto para ele, está aberto para o senhor voltar quando desejar. Eu vou retornar, hein? Eu vou retornar. É um prazer imenso. A gente tinha pelo menos mais 1 hora de bate-papo desse aí. Então, eu vou pedir ao senhor, doutor Abdo, muito obrigado. Suas considerações finais. Eu quero dizer para você, Anderson, primeiro que eu quero parabenizá-lo pelo sua live aí. Eu achei que foi importante para todo mundo, para mim também, né?
e dizer para você que a gente está sempre aqui de portas abertas para a população, para atender a toda a população, e lá na Câmara também. A gente está com mais de 4 mandatos seguidos, né, na Câmara, e com diversas leis da criança, do deficiente, para a saúde, na área também da segurança, enfim, servidor público. Eu quero dizer para você que eu me sinto já realizado, mas eu tenho que terminar esse mandato, né? Porque você sabe que a gente tem alguns projetos ainda para terminar, e depois, se Deus quiser, nós vamos estar juntos lá, comemorando a nossa vitória, né? Você e os outros companheiros, para que a gente possa ajudar a nossa cidade sempre para frente. Muito obrigado, tá? Eu creio, doutor Abdo, olha, perdoe-me qualquer coisa, eu agradeço demais a sua coragem, a sua presteza de vir aqui conversar com o seu eleitorado, não apenas com o seu eleitorado, mas com toda a população que teve hoje a oportunidade de estar ouvindo aí a opinião de um médico renomado, uma pessoa que já tem uma vida dedicada à medicina e que também tem uma bagagem profissional, uma bagagem fora da medicina, que é a bagagem política. Então, foi muito enriquecedor para a nossa live tê-lo aqui. Uma vez mais, obrigado. Obrigado a você, obrigado ao Igor, né? E os internautas. Nosso operador. Tá. Obrigado. Obrigado, doutor.